Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe mais um vídeo de aquarela botânica, dessa vez pintando uma romã. Eu espero que gostem. Bom, eu já deixei um esboço preparado e agora eu estou umedecendo a região para começar a colocar as tintas. A romã, ela não é uma fruta muito comum, né? Eu pelo menos não costumo ver vendendo romãs em supermercados e tudo mais. Mas no prédio onde eu moro tinha um pé de romã desde quando eu era pequena, então eu tinha um contato muito grande com esse fruto. Eu achava bem legal, até porque era o único pé de fruta que tinha aqui no prédio e eu sempre gostei muito de planta, dessas coisas, e eu gostava demais de ver aquele pé de fruta ali, mesmo não consumindo muito dele. Porque a romã, não sei se vocês conhecem, ela tem muitas sementinhas dentro, então eu achava meio difícil assim consumir e acabava não consumindo muito. Mas o sabor dela é uma delícia e caso você não tenha experimentado, eu recomendo você experimentar um dia, que é uma fruta bem gostosa e diferente aí para você provar. Hoje em dia, infelizmente, esse pé de romã não está mais por aqui. Eles tiveram que tirar para mudar a região ali onde ele ficava, mas eu guardo um carinho especial por esse fruto e eu tenho vontade de poder comer dele novamente, até porque, se não me engano, a última vez que eu consumi uma romã, eu devia ter por volta ali dos meus 10 anos de idade, então faz muito tempo, eu nem lembro direito como que é o sabor, mas eu lembro que gostava e traz essa memória afetiva. Então eu não costumo ver para vender com frequência, então eu vou procurar um pouco mais para poder reexperimentar agora um pouco mais adulta. Se você já comeu uma romã, não deixe de me contar nos comentários se você gostou, se você acha ela saborosa. Eu sei que ela é uma fruta um pouco diferente, mas não deixe de contar aqui nos comentários qual a sua opinião sobre ela. Caso você também tenha alguma fruta com uma memória afetiva ou algum alimento, me conta aqui embaixo nos comentários também, que eu vou adorar conhecer. Bom, como vocês já conseguem ver no desenho, eu comecei umedecendo a região ali toda da romã. Eu comecei com uma tonalidade de amarelo, né? A romã, ela tinha uma mistura de diversas cores ali no corpo dela e algumas partes ela era um pouco mais amarelada, então eu quis fazer primeiro uma base de amarelo para depois ir acrescentando as outras cores por cima. Depois do amarelo, eu fui passando um vermelho também um pouco mais aguado, com uma tonalidade um pouco mais fraquinha, e depois eu peguei esse vermelho um pouco mais intenso e fui passando em algumas regiões também. Para escurecer algumas regiões, eu peguei o preto, já que a pintura estava bem aguada, o preto foi se espalhando ali, eu também ajudei ali passando o pincel em diversas regiões, mas como a pintura estava muito aguada, foi bem legal de fazer, que as cores iam se espalhando e elas não ficavam muito marcadas, né? Elas se espalhavam de uma maneira mais uniforme, que ficava bem legal. Como vocês podem ver, eu deixei 2 pontos ali sem acrescentar tintas. Eu passei água ali na região deles, mas eu deixei as cores se espalharem ao redor desse círculo, mas não chegar ali no meio desses pontos. A minha ideia ali era deixar 2 regiões para serem pontos de luz, já que na referência que eu peguei tinham alguns pontos ali de iluminação. Então, como eu gosto de fazer desenhos mais nesse estilo realista, colocando luz e sombra e profundidade, eu deixei esses 2 pontos ali e eu acho que eles agregaram demais no resultado final. Muitas vezes, quando a gente está trabalhando com aquarela, a gente deixa ela bem aguada e as cores no final acabam ficando numa tonalidade um pouco mais pastel. Só que dessa vez eu queria deixar essa pintura com uma tonalidade mais vibrante, né? Mais realista, mais parecida com como é uma romã de verdade. Então eu acabei colocando essas cores de uma forma um pouco mais intensas. Então, como vocês vão ver no final, essa tonalidade da romã ela não ficou com uma tonalidade mais pastel, como eu coloquei bastante pigmento, as cores ficaram bem intensas e, na minha opinião, eu acho que ficou bem bonito. Então, como aquarela, a gente pode variar aí do jeito que a gente utiliza ela. Você pode tentar fazer uma pintura no estilo mais aguado, mas também consegue fazer uma pintura nesse estilo mais realista e com cores mais vibrantes. Nesse desenho de hoje, diferente de outros desenhos que eu costumo trazer por aqui, eu quis resolver tudo em uma camada só de aquarela, né? Eu deixei a região úmida ali e fui acrescentando os pigmentos, né, as tintas
todas em uma camada só. Eu não queria voltar e ter que acrescentar mais pigmentos por cima. Então, como, não sei se vocês conhecem bem assim a aquarela, muitas vezes a gente coloca o pigmento ali e dá a impressão que a região está bem escura, vibrante, do jeito que a gente queria, mas depois que seca, a região acaba dando uma clareada e aí não fica na tonalidade que a gente achava legal. Então, é importante nesse primeiro momento você tentar colocar o máximo de pigmento possível, já que você sabe que após secar ele vai dar uma clareada. Então, eu coloquei bastante pigmento, utilizei também do preto para escurecer algumas regiões, não do preto puro, né, mas do preto misturado ali com vermelho. E eu acho que depois que a aquarela secou e tudo mais, eu consegui chegar na tonalidade vibrante e com mais pigmentos como eu queria. E aí conseguiu ficar bem semelhante a como é uma romã mesmo em uma imagem realista dela. Se você está começando na aquarela, eu acho esse um ótimo exercício, que é você tentar resolver toda a sua pintura, toda a coloração, a pigmentação dela de uma vez só, e não esperar secar para ir acrescentando por cima. Eu já fiz outros desenhos nesse estilo, também de animais e tudo mais, eu acho bem divertido. É meio que um desafio que você lança para você mesmo de tentar resolver tudo em uma camada só, e é bem legal. Então eu recomendo para você fazer exercícios nesse estilo, que vai ser bem legal para você e vai te ajudar também a se virar melhor com a aquarela. Essa parte aí da coroa da romã, eu acabei fazendo ela mais detalhada ali, diferente do corpo, que eu fiz de uma vez só. Eu voltei nela várias vezes e também foi secando ali as regiões, mas é uma parte também bem legal de fazer. Por dentro ali da coroa, ela é um pouco mais amarelada e aí vai escurecendo, né? Também a região ali de dentro dela, ela tem uma quantidade maior de sombra, então eu utilizei ali um pouco do marrom e do preto para fazer as sombras, e nessa parte de dentro ali da coroa eu utilizei do amarelo. Eu acabei mexendo um pouquinho assim nessa região do corpo da romã, mas foram só alguns detalhes, né? Eu tentei colocar essa questão da profundidade, mas na parte de trás dela ela tinha uma coloração um pouco mais clara, porque estava recebendo também um pouco de iluminação ali, e em outras regiões ela estava um pouco mais escura, já que tinha uma quantidade maior de sombra. Então, para acertar ali, depois que eu acabei colocando pigmento demais em algumas regiões, eu acabei utilizando o pincel e recolhendo um pouquinho ali do pigmento que eu coloquei nessas regiões. Bom, nessa pintura eu resolvi brincar também, né, com essa questão de luz e sombra, então eu não deixei de colocar ali embaixo da própria romã um pouco de sombra, né, como se ela estivesse apoiada no papel, fosse uma imagem em 3D e estivesse fazendo uma sombra ali embaixo dela. Para fazer essa sombra, eu coloquei primeiro ali uma quantidade de preto e aí eu umedeci o pincel e fui espalhando esse preto ali para ele ficar mais claro e ser como se fosse uma sombra meio difusa, né? Ela meio espalhada ali ao redor da romã. Esse é um efeito bem legal que eu costumo gostar bastante de colocar nos meus desenhos quando eu quero trazer essa ideia mais de 3 dimensões. E aí eu recomendo, então, caso você queira fazer um desenho nesse estilo, não deixar de colocar essa sombra na parte de baixo, que faz total diferença. Bom, esse foi o resultado final do desenho dessa romã. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho trazido vários vídeos aqui no canal com essa ideia de aquarela botânica, desenhando folhas, frutos, flores, etc. Caso você goste desse estilo de desenho, eu vou deixar aqui em cima para você uma playlist com diversas pinturas desse estilo. E aí, se você é novo por aqui no canal, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não deixa de curtir e se inscrever, que ajuda demais esse vídeo a chegar até outras pessoas também. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.